A gente fala muito em democracia, né? Mas o que será que sustenta de verdade a democracia brasileira? Bom, a resposta está num documento que é a base de tudo, a nossa Constituição de 1988. Ela não é chamada de Constituição Cidadã à toa. E hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos filosóficos e políticos que definem o Brasil que conhecemos. Vamos entender juntos essa história. Para a gente entender o peso da Constituição de 88, primeiro a gente precisa voltar no tempo para um Brasil bem diferente. A partir de 1964, o país viveu sob um regime militar, com muitos direitos limitados. Mas a sociedade não se calou, não. Pelo contrário, os anos 80 foram uma panela de pressão, com crise econômica, crise social e a oposição ganhando cada vez mais força. O ponto alto disso tudo foi em 1984, com o movimento Direta Já, que levou milhões de pessoas para as ruas. Foi essa energia, essa vontade gigante de mudança que abriu o caminho para a Constituição de 88, um verdadeiro marco da nossa volta à democracia. Tá, mas o que significou essa nova Constituição na prática? Olha, não foi só uma mudança de regras, foi literalmente uma refundação do país. A grande sacada era essa: colocar o cidadão no centro de tudo, garantindo todos aqueles direitos que tinham sido deixados de lado por tanto tempo. Certo. Então, para começar a erguer essa nova nação, a Constituição precisava primeiro definir o básico do básico, o que afinal é um Estado. Dá para pensar nisso como os ingredientes essenciais de uma receita, sabe? São os três pilares que sustentam qualquer país no mundo. O primeiro pilar, obviamente, é o povo. Mas calma, aqui a palavra povo tem um sentido bem específico. Não é só um grupo de pessoas. Tecnicamente, é o conjunto de todas as pessoas que vivem no Brasil e que estão sujeitas às leis brasileiras. É quem dá vida ao país, a base de tudo. O segundo pilar é o território. É o espaço físico mesmo, o nosso chão. Mas é mais do que isso. Inclui também o que está embaixo da terra, o nosso subsolo, e o que está acima, o nosso espaço aéreo. É toda a área onde as leis do Brasil valem, onde o Estado tem poder. E chegamos ao terceiro e último pilar, o poder soberano. Esse conceito aqui é fundamental. Soberania quer dizer o seguinte: dentro do seu território, o Estado brasileiro não deve obediência a nenhuma outra ordem do mesmo tipo. Ele é a autoridade máxima. É isso que garante que o Brasil seja uma nação independente. Ok, com esses elementos básicos definidos, povo, território e poder, a Constituição partiu para outra questão crucial: como organizar esse poder. E a escolha foi muito clara. O Brasil seria uma federação. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Basicamente, existem duas formas de organizar um Estado. De um lado, tem o Estado unitário, onde o poder fica todo concentrado num único governo central. Do outro, tem o Estado federal, que foi o modelo que o Brasil adotou. E aqui a lógica é diferente. O poder político é dividido, é compartilhado entre um governo federal, no centro, e os estados e municípios, que têm autonomia. A ideia é descentralizar. E como essa federação funciona no nosso dia a dia? Primeiro, a união dos estados, municípios e Distrito Federal é indissolúvel, ou seja, é para sempre. Eles têm autonomia para se organizar, para criar suas próprias leis, mas, e esse é um ponto importantíssimo, não existe direito de secessão. Nenhum estado pode simplesmente decidir: cansei, vou sair do Brasil. O pacto federativo não pode ser quebrado. E os estados ainda participam das decisões nacionais, principalmente através do Senado. Agora a gente entra no que talvez seja o coração filosófico da Constituição Cidadã. O jeito como ela organiza e protege os nossos direitos fundamentais é o que realmente dá o tom do documento. E uma forma bem interessante de entender isso é através da teoria das gerações de direitos. Essa evolução é incrível. A primeira geração de direitos fala de liberdade. São os direitos civis e políticos, onde a gente basicamente diz: Estado, não interfira na minha vida, na minha propriedade. Depois, vem a segunda geração, focada na igualdade. Aqui a coisa inverte. A gente exige que o Estado haja para garantir direitos sociais, como saúde, educação, trabalho. E por fim, a terceira geração, mais recente, traz a ideia de fraternidade. São direitos de todo mundo, coletivos, como o direito ao meio ambiente equilibrado e à paz. O mais impressionante da Constituição de 88 é que ela abraça todas essas gerações de uma vez. E se a gente precisasse resumir tudo isso numa única frase? Bom, a própria Constituição já fez isso. Logo no primeiro artigo ela diz: todo o poder emana do povo. Essa frase é poderosa. Ela crava, sem deixar nenhuma dúvida, quem é o verdadeiro dono do poder na nossa democracia.
É a essência de tudo que a gente conversou. Então, se a gente juntar todas as peças, povo, território, soberania, uma estrutura de federação e um sistema super completo de direitos, a gente tem o desenho do Brasil que a Constituição de 1988 projetou. Mas aí fica a grande pergunta, né? Mais de 30 anos depois, como esses ideais de 1988 continuam moldando o Brasil de hoje? Será que o país que a gente vive reflete aqueles sonhos? Essa é uma reflexão que fica para todos nós.